maior raio-x do Campeonato Brasileiro da Série A está de volta em uma quarta rodada que ficou solta, perdida no calendário. Foram 2 semanas até que o Campeonato Brasileiro retornasse e a continuidade também não virá na próxima semana. Então, essa quarta rodada, ela de fato ficou perdida e, de alguma forma, os jogos, a repercussão, deixa esse clima no ar e vai ser um dos temas desse programa. Eu só não posso dizer que essa quarta rodada não teve visibilidade porque esse cidadão aqui, Cássio, resolveu jogar. Fez 2 gols, foi protagonista absoluto da vitória do Santos sobre o Vasco. E eu tenho certeza absoluta que nesse YouTube aqui, mais da metade dos canais do que apareceu no seu feed hoje sobre o Campeonato Brasileiro trazia Neymar, os programas de TV, Nada, problema nenhum. Instagram, TikTok, onde você imaginar, é claro que Neymar é o grande assunto da rodada. A gente sabe disso, tanto que ele está aqui olhando para a gente, mostrando o nome nas costas, batendo no peito, e é claro que a gente vai debater a importância desse retorno necessário de Neymar e que, óbvio, rouba a cena, monopoliza os debates, porque Neymar é assim. No entanto, aqui no 45 minutos, a gente tem roteiros um pouco mais ousados, digamos assim, tá? Menos usuais. E a gente vai seguir por um outro roteiro na abertura do programa, porque para entender essa quarta rodada, é preciso entender que ela ter vindo de forma tão perdida significou um enfraquecimento dessa tentativa de começar a Série A em janeiro, numa disputa direta com os tão mal falados estaduais. Quando a CBF apresentou o calendário, o novo calendário do futebol brasileiro, em outubro do ano passado, todos foram pegos de surpresa com a Série A começando em janeiro, mas houve um debate ali que aqui mesmo a gente já fez esse debate. Quando os estaduais entrarem na sua reta final, tiverem seus jogos de semifinal, tiverem suas partidas eliminatórias, suas decisões, como os clubes vão se dividir? Esse foi o cerne do nosso debate. Será que corre o risco de alguém poupar na Série A para ter a força máxima no estadual? Como o grande público vai se comportar? Como os torcedores vão se comportar? Porque em um raciocínio frio, em uma linha de pensamento lógica até, é claro que a Série A vale infinitas vezes mais do que o estadual. Todo mundo sabe o que há de valor envolvido. Ninguém vai sequer abrir esse debate aqui. Mas a gente também não pode rasgar heranças culturais, valores históricos, rivalidade e o peso de um título. Porque, queira ou não, na história do futebol brasileiro, os grandes clubes vivem de títulos. A história do nosso futebol é escrita a partir dos campeonatos estaduais. E mesmo quando o campeonato nacional surge, Cássio, não é erro histórico algum a gente dizer que ali no início da Taça Brasil, 59, 60, 61, né, Roberto Gomes Pedrosa, naquele momento, era difícil alguém considerar que a competição nacional tivesse um peso maior do que um campeonato carioca ou do que um campeonato paulista. Os grandes jogos, a história do futebol brasileiro daquele recorte está nos campeonatos estaduais. E olha que eu já estou falando aqui de 59, 60. E esses campeonatos estaduais estão vindo desde o início do século. Então, a nossa história, a história do nosso futebol,
ela é contada a partir dos estaduais. E não dá pra gente pegar toda a história, toda a cultura, toda a tradição e numa hora de dividida ignorar, achar que a frieza do brasileiro vai prevalecer. Eu, Fred, há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu tinha um discurso bem radical de fim dos estaduais, de que Série A tem que ser o ano inteiro. Já de um tempo eu mudei essa linha e estava muito ansioso para que essa semana chegasse, essa quarta rodada, essa rodada atravessada, essa rodada incompleta, para a gente perceber o resultado dessa dividida. E o que é que já salta aos olhos de vocês aqui na tela? Temos nada mais, nada menos do que o líder do campeonato. Ou seja, um clube absolutamente interessado no Campeonato Brasileiro. Um clube que investe para ser campeão brasileiro. O Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1 na quarta-feira. E detalhe importantíssimo: era um grande jogo, porque os dois times estavam empatados com 7 pontos. Era uma disputa pela liderança. Era um grande jogo da rodada. Em condições normais de temperatura e pressão, ali no meio de abril, era um super jogo que todo mundo assistiria. E que não levaria apenas, Cássio, 10.329 pessoas numa noite de quarta-feira para a Arena Barueri. E antes que você diga, a torcida do Palmeiras não gosta de ir para a Arena Barueri. Ok. No final de semana, numa noite de sábado, 21.513 torcedores do Palmeiras foram a esta mesma Arena Barueri assistir, sabe o quê? Recopa? Duelo internacional? Nada disso. Palmeiras e Capivariano, Cássio, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Mais do que o dobro de torcedores no jogo do Paulista. Série A em segundo plano, estadual em primeiro plano. No final de semana tem Palmeiras e São Paulo. E eu diria que os torcedores estão muito mais focados nisso. Na queda de braço, os estaduais venceram, né, Cássio? Fred, eu nunca fui contra o fim dos estaduais, não. Assim, sempre fui de uma linha de que muitos clubes de massa fariam, se os estaduais acabassem, fariam com que suas torcidas desaprendessem a festejar título. A partir de agora só pode ser campeão da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, brasileiro. Com o tempo, assim, o que é um jejum de 3 anos, por exemplo, o Santa Cruz hoje está no jejum de 10 anos. Ia passar quantos? Assim, ia se contentar em ser um campeão da Série D, da Série C, de uma Copa do Nordeste, sabe lá quando. Isso tá passando 10 anos sendo pernambucano. Imagine se fosse geral. Ou Náutico, o Sport, enfim. Isso vale para qualquer clube. Tô falando E é uma só questão citando isso. cultural, né, Cássio? Importante você citar, porque é uma questão cultural. E eu até já interrompo, desculpa. Nada. Porque um Sampdoria, um Torino, um Genoa, uma Vive. né? Até ganha de vez em quando. Eles E a Copa foram Itália. estruturados já dessa forma. O torcedor do Sampdoria não vai largar o Sampdoria, não vai mudar a forma com que ele torce, porque a história do campeonato italiano, o clube médio, o clube pequeno, Tem um título ali, 91, tem alguns títulos da Copa Itália. Chegou e até na final assim da vai, Champions. e vai sobrevivendo, primeira divisão, segunda divisão, mas no Brasil, isso faz muita falta. A gente vê É porque, crianças, pelo tamanho do famílias Brasil, envolvidas. é como se cada estado fosse um país dentro dessa lógica. Perfeito. Então, assim, e com seus clubes tradicionais, com seus clubes de massa, e assim, esses clubes passariam a não ser dessa forma. A redução dos estaduais, ok, o futebol evoluiu, o campeonato nacional ele demanda mais datas, o estadual menos datas, pela questão econômica, tudo bem, mas não ter, assim, nem que tipo, cair para 11, dizer que algum tempo vai virar só 8, beleza, Fred, acabar acabar é que eu acho que seria um problema. E aí a gente por que tá trazendo nesse momento? Fred traz aqui um comparativo Palmeiras com Palmeiras. O Palmeiras jogando mata-mata, mas era quartas de final ainda, do Capivariano, que foi um 4-0, foi o jogo das quartas mais
simples, Isso. inclusive. Porque, queira ou não, o Capivariano é personagem. Porque se fosse Palmeiras e Santos... Não, como foi com a Portuguesa, como foi Novo Horizontino, o Bragantino pegou... Esse foi o chaveamento mais fácil. Mas eu trago aqui a média de público pagante do Palmeiras no Paulista. 18.073 torcedores. Então, o levantamento Jogando do em futebol do Barueri. terceiro. O futebol do terceiro fez um levantamento só dos principais estaduais, vou citar outros aqui, só contando o Campeonato Paulista. 18 mil. O brasileiro, essa não é a média do Palmeiras. A média do Palmeiras é muito alta. Aí você pode colocar alguns jogos do Palmeiras, vários jogos do Palmeiras estão sendo em Barueri, não é só do brasileiro não, tá? Sim. Assim, o Palmeiras reformou, tá fazendo obras no estádio de Barueri, porque o Allianz Parque, enfim, ele é alugado em vários momentos do ano para receber eventos, enfim, para ter essa lógica que tem o Palmeiras com a sua arena, que é compartilhada dessa forma, e aí ele fez, mas não houve o abraço, porque eu acho que se esse mesmo jogo estivesse sendo com ingresso mais caro, mas estivesse sendo no Allianz Parque, Fred, eu acho que teria mais de 10 mil pessoas. Teria. Mas é um problema do Palmeiras. o do Capivariano teria mais de 21.500 também. Pronto, exatamente. E aqui é um problema da torcida do Palmeiras. Barueri é dentro da grande São Paulo, uma cidade de 20 milhões de habitantes, assim, uma região metropolitana. Então, assim, sendo o Palmeiras, de não abraçar, isso aqui é um problema, na verdade, do Palmeiras, isso aqui. Ou da competição, dentro desse formato, já que o jogo com o Capivariano, que foi no mesmo lugar, né? Que foi em Barueri, no mesmo lugar, acabou tendo o público dobrado. Outros clubes que estão jogando os estaduais, assim, o Corinthians está com a média de 30... Só o campeonato estadual, tá? Pagante. Corinthians está com média de 38 mil pessoas. São Paulo, 32 mil. Flamengo, 24 mil. Cruzeiro, só os do Sudeste. Cruzeiro, 25 mil. Atlético Mineiro, 23 mil. Vasco, 12 mil. Fluminense, 18 mil. Santos, 17 mil. E o Guarani, veja só, 8 mil. Guarani de Campinas, que está na Série C. Essa relação dos... Curiosamente, a gente gravou um vídeo mais cedo, que foi o da reta final dos estaduais. Uma coisa tá ligada com a outra, porque ali... Não por acaso, a gente fez o vídeo da semana dos estaduais e agora o vídeo da semana do brasileiro, e os dois temas estão entrelaçados porque... Aqui a gente aprofundou mais porque esperou acabar a rodada, pegou os públicos. Isso. Ali a gente levantou a bola, possibilidade. Como sendo um problema de estar... E ali, na verdade, tinha mais de relação com escalação do Santos, desde a primeira fase, quando estava com risco de rebaixamento, de estar com o time misto no brasileiro, do Fluminense estar poupando o jogador para jogar uma semifinal do Carioca com o Vasco, em vez de se preocupar no brasileiro com Palmeiras, e por aí vai. Só que agora isso tem tanto na relação de escalação quanto na relação do público. E aí, o teste poderia ser válido, pode estar sendo válido, tudo bem. Mas, na minha opinião, eu acho que esse estadual entrelaçado com esse brasileiro, eu acho que não está funcionando muito, não. Eu acho que o estadual poderia ser condensado. Esse tesão de o brasileiro tem que começar 28 de janeiro. Bota começando 28 de fevereiro, sei lá. E esse mês que você gastou para começar o brasileiro, você empurrava o estadual para ele durar 2 meses. Os estaduais duravam 6 meses, caíram para 4, caíram para 3. Aí quiseram terminar com 1. Aliás, quiseram terminar com 2 agora. Pode até terminar com menos, mas deixa o estadual acontecer sozinho, pro brasileiro não acontecer isso. Porque essa rodada, que a gente ainda tem outro ponto. Essa rodada aconteceu depois de 2 semanas e a próxima não vai ter brasileiro de novo. Essa quarta rodada ela ficou assim completamente solta. E a próxima já não vai ter, justamente na questão pra estratégica de olhar os estaduais as assim. duas finais ficarem livres. Foi um pedido dos clubes que pelo menos entre as duas finais não houvesse essa dispersão. E nem isso vai acontecer. Por exemplo, o Sport que está na Série B vai ter uma Copa do Brasil. Isso. Porque os clubes da Série B para baixo jogam Copa do Brasil. E da Série A não tem. Eles têm Libertadores, mas não vai ter nada e não vai ter esse cenário. Mas perceba que o problema, virou um cobertor curto aí, né? Total. Resolveu de quem tá na primeira divisão. Não tem ninguém da primeira divisão de Pernambuco. Mas quem tem essa Copa do Brasil que não pôde ser adiada, porque na outra semana já é outra fase se o time passar. Isso. Seja qual for o time passar. Os clubes da Série A só entram na quinta fase da Copa do Brasil, que será em abril. A questão é que não vai ter jogos internacionais. Então, nessa situação, eles vão poder... Aliás, até vai ter, mas não vai influenciar do campeonato... Nem porque o Bahia já caiu na pré-Libertadores e o Botafogo já caiu no Carioca. Então, no fim das contas, a fase preliminar da Libertadores não vai impactar na final nem do Baiano e nem do Carioca.
Fred, ainda sobre esses públicos, a gente tá fazendo aqui, a média de público do brasileiro dos últimos anos vem sendo 25, 26 mil pessoas, que são as maiores da história, tá? Até pra acabar aquele negócio. Não, mas no passado, não tem passado não. Isso aqui são as maiores médias da história, é o momento, é o presente do futebol brasileiro, e você vive qualquer época. Isso, a maior média da história, até esse boom agora nos pontos corridos desses últimos anos, era o brasileiro de 83, com 22.900 torcedores. Isso no campeonato que a final teve 155 mil. Ou seja, você teve o Maracanã Transbordando. com 100 mil na ida, 150 mil na volta, só aí você já vai dividindo, né? É. Enfim, isso significa que muitos jogos tiveram públicos abaixo. Teve o Flamengo jogando com média de 50 mil, mas teve gente com média abaixo. Agora é muito mais homogêneo o campeonato. Tem um Bragantino destoando ainda? Tem. Sim. Tanto é que o público do Bragantino nessa rodada. E veja só, aí a gente tá falando de um time que larga bem, tá em sétimo lugar no campeonato, que chegou até as quartas de final, mas com apelo popular, assim. Na parte técnica não tem do que se queixar. Tem todo o direito de estar ali, tudo bem. Mas pro campeonato é muito ruim. Mas com todo respeito ao Bragantino. 2.300 torcedores. Na quarta rodada. É impressionante. Tipo, não é que o time tá morto, rebaixado, não é na quarta rodada largando bem. Cássio, a gente vai ter mais um quadro que mostra essa dualidade de atenção, de foco entre estadual e Campeonato Brasileiro, porque tem mais um jogo que isso ficou muito claro. No Mineirão, Cruzeiro e Corinthians, jogo de peso gigantesco no futebol brasileiro. Clubes com investimento, jogadores de alto nível. Agora, clubes que estão também focados nos estaduais. 20.267 torcedores do Cruzeiro. É um público bom, mas para o Cruzeiro é baixo. Não é a média que o Cruzeiro leva ao seu estádio numa Série A. E tem um detalhe, Cássio. Não há nesse caso aqui nenhuma disputa de demanda. O Cruzeiro não joga em casa há um certo tempo, porque no Campeonato Mineiro, a última partida que ele fez em casa foi contra o América Mineiro no começo de fevereiro. 28.804 pessoas foram ao estádio. Desde então, ele teve uma última rodada fora de casa. Como classificou, terminou revertendo, estava numa situação difícil aqui. Esse jogo contra o América recoloca o Cruzeiro com chance de classificação. Ele vence o RT, vai para a semifinal em vantagem, ou seja, fez o jogo de ida fora. E agora só volta a jogar em casa nesse final de semana pelo Mineiro. Ou seja, não tem nenhuma. Todo dia tem jogo, é difícil torcedor pro estádio. Não foi o caso. Foi basicamente o segundo jogo no mês. E isso a gente tá o do falando Mineiro prevaleceu. Tá falando de um público que corresponde a um terço, mais ou menos, da capacidade do Mineirão, de um jogo que é uma atração. O Corinthians precisa ser uma atração no campeonato, mas pelo momento atual, a campeão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, o que viveu com o Cruzeiro naquela semifinal, que ficou um triz ali daquele chute de Gabigol para colocar o Cruzeiro na final, ou seja, tá ali um adversário engasgado. A necessidade do Cruzeiro de se recuperar no Campeonato Brasileiro, tá em último lugar ali, tá em penúltimo agora. Então, assim, eu acho que não tem muita lógica, não. Sobretudo quando você olha aqui no Campeonato Mineiro, a média do Cruzeiro é de 25.549. Aí não dá para você pegar um jogo desse porte, desse tamanho, e ser tão abaixo. Cair de 25 para 20 mil pessoas, assim. Mas não é isso, como a gente mostrou aqui, não é isolado. Tem casos, assim, bem que estão acontecendo no brasileiro, dessa lógica de botar o brasileiro junto com o campeonato estadual. É óbvio que o campeonato brasileiro é mais importante, mas em algum momento do estadual, num recorte específico do estadual, ele acaba, mesmo valendo tão pouco, ele acaba se impondo por ser a corrida por um título, por ser uma rivalidade batendo ali, as pessoas se movimentando mais dentro do seu mercado, né? No caso, dentro do mercado mineiro aqui. E aí, Cássio, realmente não é algo que vale para todos os clubes, porque nessa mesma tela a gente mostra um outro lado da moeda. O Curitiba, a Série A vale muito mais que o estadual para a torcida do Curitiba, porque era uma semifinal de Campeonato Paranaense contra o Operário. O time tinha empatado o jogo de ida, ou seja, a semifinal em aberto, e 19 mil pessoas, 19.938 pessoas foram contra o Pereira, contra o Operário. Bom público. Contra o São Paulo na quarta-feira, 27.675. Vamos lá.
eu vou trazer elementos aqui. A média do Coritiba no Paranaense era de 12 mil pessoas. Esse público aqui foi excepcional. Perfeito. Mas que mostra que o Curitiba não estava tão Tudo conectado bem, ao estadual. mas veja, aqui ele subiu em 7, mesmo com o brasileiro ali, o estadual conseguiu subir em 7 mil a média que o clube vinha tendo no estadual. Certo. Foi de concordo. 12 mil. Na verdade, 6.500, porque ele foi de 12.500 para 20 mil. Certo. Eu estou fazendo a conta, não, então 7.500 na verdade, né? Só para não perder aqui. E esse do brasileiro é uma loja. O Coritiba, inclusive, se eu não me engano, só tem 4 vitórias nos últimos acho que 17 ou 18 jogos dentro de casa, Fred. Não, dentro de casa tá um colapso. Não, isso vem desde a A Série gente B. vai ver um quadro sobre isso daqui a pouquinho. É muito maluco. Mas enfim, é o time que vai pontuando fora de casa e não responde. Já é a segunda derrota dentro de casa. E outro ponto, esse público é até bom, porque esse público do brasileiro ele é pós-eliminação, tá? Sim. Isso aqui é depois dessa eliminação aqui nos pênaltis para o Operário de Ponta Grossa. Eu acho, Fred, na verdade, os dois públicos aqui são bons. Também acho. Mas. É porque esse 20 mil não é bom. Veja, aqui é 27 mil, no que cabe 35. 27 mil pessoas no Couto Pereira, a ocupação do estádio fica boa. 20 mil no Mineirão, você fala, opa, rapaz, a turma não veio hoje não. É diferente. Mas o ponto aqui, Cássio, não é que os públicos sejam bons. O que eu tô debatendo é. Pro Curitiba, há uma hierarquia muito clara. E essa hierarquia é a Série A. Não importa se é a quarta rodada perdida no meio do oceano. Tá? Enquanto, para a torcida do Cruzeiro, nesse momento, o estadual vale mais. Para a torcida do Palmeiras, nesse momento, o estadual vale mais. Para a torcida do Curitiba, não. Nesse momento, o estadual vale o que deve valer. Mas isso faz sentido. A gente faz um programa, o Raio X dos Estaduais. Na primeira edição, a gente teve como tema analisar que estaduais gerariam demanda para os clubes, justamente com essa pauta. E a gente falou, Curitiba e Atlético não vão, em momento algum... E os dois estão vindo da segunda divisão. Não O Coritiba como campeão da Série B até... Não vão, em momento algum, minimizar a Série A para guardar força para o estadual. Por vários motivos. O principal deles, nenhum dos dois tem demanda para ser campeão estadual. Não tem grandes marcas, recordes, tabus, não tem nada em jogo. É mais um título para o Curitiba ou mais um título para o Atlético Paranaense. Não vai ser para nenhum dos dois, porque afinal acabará sendo Operário e Londrina. O Operário tirou o Curitiba nesse jogo em questão, com quase 20 mil torcedores no Couto, e o Londrina eliminou o Atlético Paranaense, num jogo que também estava com um bom público na Arena da Baixada, mas não estava lotado o estádio, assim como o Couto Pereira. Então, Cássio, para mim, o Curitiba é o símbolo do movimento oposto. E não por acaso é o maior público da rodada. Tá? Ninguém levou tantos torcedores ao estádio quanto o Curitiba nessa quarta rodada. E aí, Cássio, vamos debater o que você citou. Tá? Veja esse mapa que a gente traz aqui sobre desempenho em casa e fora. Pontos conseguidos dentro e fora de casa. A gente já tem mostrado esse gráfico no raio-x da Série A, o maior raio-x da Série A, a gente se autodenomina e se vende dessa forma para você. A gente estava mostrando sempre usando o Bahia como exemplo, né? Porque o Bahia está voando fora de casa esse ano. O Bahia tem 7 pontos, 3 jogos, o Bahia não jogou na rodada, sendo 6 pontos conquistados em 2 vitórias fora de casa e 1 ponto no jogo em Salvador. E o Bahia era o grande exemplo disso. O Curitiba não pontuou nos 2 jogos do Couto Pereira. Aquele número que eu falei era juntando tudo. Assim, Sim. é um desempenho dentro de casa muito fraco. Na Série B do ano passado, tá? O Curitiba ele fez 26 pontos no Couto. 26. E 21 fora. É uma conta ali de muito apertada, né? Agora, E foi muito para conta de Mozart. Detalhe, Agora, Mozart não permaneceu e foi muito do motivo. Isso para mim lembra muito, já falei aqui algumas vezes, assim, não sei se é uma impressão
que eu tenho do Coritiba ser assim há muito tempo. Primeiro, foi assim na Série B. Eu já citei aqui uma placar de 1998. É época boa da placar. Que aí, mas aquele negócio, que com o tempo aí você vai vendo e tal. Era na época que o Brasileirão tinha 24 times, turno único, e os 8 melhores passavam para as quartas de final. E eu tenho quase certeza que aí passaram Coritiba e Sport. Já os dois penetras, alguma coisa assim. Sim, eu lembro dessa história. É foda, né? É. Mas enfim, esse foi o título, mas o gancho da matéria, título à parte, cretinice do título à parte. Sim. O gancho era porque o Sport era o melhor ou o segundo melhor mandante, e o Coritiba era o melhor ou o segundo melhor visitante. Isso era muito louco, assim. O Sport só tinha uma vitória fora de casa e o Coritiba tinha umas 7 vitórias fora de casa. E no fim das contas, curioso, foi playoff. O Sport ganhou o jogo dele dentro de casa, mas perdeu os 2 fora contra o Santos. E o Coritiba não ganhou os 2 jogos dentro de casa no playoff e foi eliminado pela Portuguesa. Vê que no fim das contas, assim, foi o que faltou para cada um. Mas assim, isso foi em 98, o Coritiba até hoje, esse time, assim, o Couto Pereira, mesmo com 27 mil pessoas, assim, mas não acaba não trazendo tanto pro brasileiro, né? Assim, deve ter tido outros momentos que o Coritiba deve ter tido. Eu tô falando só uma. Na hora que eu vi esse dado aqui, me veio logo essa campanha de 98. Foi uma grande campanha que o Coritiba teve, inclusive. Então, a gente apresenta aqui essa marca, né? Por enquanto, Curitiba com 4 pontos, o Inter também, 2 Mas pontos, né? aí na Mas verdade, aí tá morto, aí, né? na verdade, Tá largada é apanhando, ruim, né? tá dentro, fora, a gente vai falar daqui a pouco do Inter, tá? Então, essa é a distribuição do campeonato até aqui entre pontos ganhos em casa e pontos ganhos fora de casa, tá? Vamos avançar para mais um ponto aqui que a gente traz, que é justamente, Cássio, o do andar da carruagem. De novo, o campeonato passa a ter uma rodada incompleta, ficam jogos pelo caminho. Foi algo que a gente bateu muito na cobertura da Série A do ano passado. Eu até acho que foi algo que pesou mais do que deveria, porque um jogo adiado, na frieza da matemática, se ele for jogado agora em janeiro ou em novembro, ele vale a mesma coisa. Mas isso é só na frieza da matemática. Existe uma questão emocional que muitas vezes prejudica os times que vão ficando para trás. Eu acho que isso aconteceu com o Fortaleza ano passado e acho que pesou num rebaixamento decidido por tão pouco. Eu acho que o Fortaleza fez jogos em casa de baixa mobilização, por uma sensação de que já tinha sido rebaixado, que já estava moralmente derrubado e faltavam pontos, faltavam jogos. 3 jogos foram adiados, Cássio. Bahia e Chapecoense, porque o Bahia teve um compromisso na Libertadores. Botafogo e Vitória, porque o Botafogo também teve esse compromisso da Libertadores. E Flamengo e Mirassol. Tá? O Flamengo, no momento que a gente gravava esse vídeo para vocês, o Flamengo disputava a final, o jogo de volta da final da Recopa. Cássio, o Bahia, que faz uma grande largada na Série A, congelou Mas vai ter, por um, vai, vai ter que ir congelou um aí. pouquinho a campanha, mas teve uma frustração Não, veja gigantesca, só, né, com o das maiores Rubens. dos últimos tempos, assim. E ainda mais pela reta final do quanto faltou ali para o Bahia pegar a vaga direta na fase de grupos. Disputou ali com Botafogo e Fluminense, né, na reta final do Brasileiro, perdeu alguns pontinhos na reta final e desperdiçou essa chance de ir com a vaga direta na Libertadores. É muito importante essa tua buscada, Cássio, porque de fato essa eliminação multiplica os errinhos ali do ano passado, né? Não, já tá com a vaga na preliminar, lá passa na preliminar e pronto. Aí, no caso, não passou e a fase preliminar da Libertadores ela tem 3 fases preliminares. Só que os clubes brasileiros eles estreiam na segunda fase. Toda vez, ou seja, o Bahia era a estreia do Bahia, só que já era a segunda fase da Libertadores. E a preliminar, ela abre caminho para a fase de grupos, ou da Libertadores, ou na Sul-Americana, quando você está na terceira preliminar, ou seja, na terceira fase. O que significa? Que aí você está na terceira fase. Se você passar da terceira preliminar, você vai para a fase de grupos da Libertadores. Mas se você não passar, você vai para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Qual é a importância disso? Porque o Bahia não estava na terceira fase, o Bahia estava na segunda. E na hora que o Bahia estava na segunda, quando ele perdeu, acabou. Não teve plano B. Não teve
vai para a Sul-Americana, nem que fosse a preliminar da Sul-Americana, nem existe isso, não vai para a Sul-Americana. E esse ano, a CBF iniciou o regulamento, todas as Copas, todas as regiões agora têm Copas estaduais, porque agora foi criada também a Copa Sul-Sudeste, e todas elas têm o mesmo regulamento, a partir de 2026. Um clube que estiver classificado a um torneio da Conmebol não pode jogar uma Copa regional. Dentro do Nordeste, o peso da Copa do Nordeste é enorme para a cultura do futebol da região. Muito diferente da Copa Sul-Sudeste, para dar um exemplo sem muito melindre. E o Bahia é o atual campeão da Copa do Nordeste, chegou ao recorde, se tornou o primeiro pentacampeão, ainda que tenha jogado com o time reserva, mas ganhou a Copa do Nordeste, deu 40 mil pessoas na final. Na hora que ele foi para a Libertadores, mesmo jogou a final com o time reserva. Jogou, foi campeão, meteu quase. Porque a final aconteceu de ser contra um time que não tinha a menor possibilidade goleou de competitividade. Goleou Confiança. Que foi o Confiança. Mas jogou com o titular na semifinal contra o Ceará, que foi dura. Exatamente. Foi por isso que quando você falou jogou com reserva, pode ter, como a gente tem um público a maior parte aqui, da competição, na verdade. Né? Na hora que precisou, um jogo de maior nível, que foi a semifinal, jogo único em Salvador, contra o Ceará, colocou seu time principal. 1-0, o jogo definido nos acréscimos. 49. É isso. A final seria contra o Vitória. Agora o Vitória conseguiu, em um jogo único, me perder em casa por Confiança. Aí deu ao Bahia a possibilidade de colocar a tendência é que fosse o Vitória, mas foi nas quartas de final ainda, né? Porque estava muito aberto o outro lado. Depois foi Confiança e CSA. Pelo amor de Deus. E aí, com esse novo regulamento, na hora que o Bahia foi para a Libertadores, o Bahia, mesmo sendo atual campeão na Copa do Nordeste, e mesmo tendo a vaga pelo estadual, o título da Copa do Nordeste não dá vaga, mas o Bahia era o campeão baiano, então tinha a vaga. Ele foi retirado da Copa do Nordeste. Não tem esse negócio, não tem nenhum pedido. Não, quer ou não quer, não tem isso mais. Não tem a opção também do clube. Não, eu jogo com reserva, que é justamente para evitar esse tipo de coisa. Detalhe, não chega a ser um absurdo, não. Tá, mesmo que. Mas aí aconteceu o quê? O pior cenário possível. O Bahia só fez 2 jogos da Libertadores. Com isso, ele caiu na Libertadores. Não conseguiu o plano B de jogar Sul-Americana, e com esses 2 jogos da Copa do Nordeste, da Libertadores, ele está fora da Copa do Nordeste, que nem começou. Aí o cara pensa, não pode tirar? Claro que não pode, já saiu o regulamento, o time está classificado, Juazeirense. Então, mas assim, não é que a Copa do Nordeste está rolando, não, ela nem começou, porque o cara pode pensar, nem começou, poderia, mas não, o time está fora, e nesse caso... ainda que algum torcedor do Bahia vá desdenhar, mas no fim das contas, meu irmão, não dá pra desdenhar muito não, porque o Bahia tá 40 anos aí, tirando o Brasileiro de 88 pra cá, o máximo que o Bahia ganhou foi justamente a Copa do Nordeste. E a sua torcida, Cássio, celebrou muito sempre que ganhou. Sempre que ganhou, foi muito celebrado. E quando não ganhou, perdendo a final... Alguns casos, teve foi crise. Traumático, tá? Agora, veja... Então, eu não sei... primeiro, para ilustrar, foi com o O'Higgins do Chile, perdeu por 1-0 lá em Rancagua, na volta, com 20 segundos, já ganhava por 1-0, que já levava para os pênaltis. No fim do primeiro tempo, teve um pênalti, o William José bate, o goleiro defende, mas ele, mesmo no rebote, ele faz 2-0, vai para o intervalo com o resultado que classificaria do tempo normal. No segundo tempo, uma saída errada ali, leva o gol, e depois perde dos pênaltis, com o Del perdendo o pênalti e Everton Ribeiro batendo muito mal o último. Na última imagem. Aí, eu não sei o tamanho desse dano. Detalhe, o próximo jogo do Bahia, é só ver a postagem do Bahia anunciando o jogo da semifinal do Campeonato Baiano, meu irmão. Assim, já como é pau, mas beleza, é reclamação da torcida. Mas eu não sei o quão rápido será assimilado isso aí. E deixa eu te falar algo que me ocorreu durante esse vídeo aqui, Cássio. Enquanto a gente falava, eu tinha algo na minha lembrança e fui confirmar. A gente dava como certo que o Bavi vai ser... Na sequência, a gente dava como certo que o Bavi ia ser adiado. Mas agora que o Bahia caiu... O Bavi não vai ser adiado. Ou seja, a sequência do Bahia nesse final de semana, joga a semifinal do Baiano, não tem nada na próxima quarta. No final de semana... Provavelmente um Bavi de jogo único na Fonte Nova. E 3 dias depois outro. Aonde? Na Fonte Nova de novo. Também. Não foi uma boa pro Vitória, não, tá? Claro que o Vitória achou lindo isso daqui. Mas. Não, achou. Inclusive com esse Bavi sendo mantido. Isso. Eu acho que sim. O Vitória tá numa. Não, mas veja, mas dentro dessa relação. Essa eliminação, ela pode. Ela pode. Você tá numa chance de ele ganhar o jogo, né?
Ele feriu o Bahia, né? Não, do Bahia se ferir. Então, Não, sim. a médio. Veja, você tá focando muito no jogo. Eu tô dizendo assim, pro Bahia, o torcedor do Vitória quer que o Bahia se arrombe. É não? E o Claro, do Bahia, claro, e o do claro, Bahia claro, quer que o claro. Vitória se arrombe. Dentro dessa lógica, essa eliminação. Eu não sei, vou repetir, mas vou fazer uma pergunta. Eu não tenho essa resposta, não. Nem Fred também. É, o quão rápido será assimilado? Em algum momento vai. Em Não. algum momento, veja só, por torcedor, de vez em quando. A sorte, entre Não tem aspas, sorte, veja, não tem sorte Cássio. mesmo. É Não, porque não acho, não acho. se Não acho. fosse Palmeiras no final de semana, Não, era pior. não, mas eu tô falando. Pegar o Juazeirense em casa. É porque você tá focando, você tá individualizando muito. Eu vou repetir, pela minha opinião, eu tô levando aqui a médio prazo. Você tá focando muito. Ah, mas o próximo jogo, o Juazeirense, que depois tem o Vitória. Eu tô pensando assim, bota 10 jogos na frente. Eu tô pensando assim pra temporada. Não, eu acho que a ferida fica. Eu acho que a ferida O fica. Bahia apostou muito e tinha razão de Eu apostar. acho que o Bahia voltou Era a casa. segunda Libertadores. Tava preparado. Inclusive, até um teste de Cássio Cardoso, que até ele traz um ponto importante. Tava tão assim no protocolar que a própria forma que o Bahia jogou essa preliminar já foi diferente do Strongest. Porque Sim. assim, meu irmão, isso aqui ó, vai passar, é muito mais time, e depois abre o campeonato, aí de repente, ó, já acabou. E aí? Foi, isso mesmo. Então, assim, eu não sei se. É por isso que eu não tô falando de Juazeirense no fim de semana, ou se fosse o Palmeiras ou da Vitória. Eu tô falando assim, o quanto isso pode? Porque de vez em quando acontece. De vez em quando alguns times conseguem assimilar muito rápido. O Fortaleza foi eliminado de uma Libertadores e termina quarto lugar no Brasileiro. Isso aconteceu. Cássio, Rogério Ceni chegou. Eu não sei o quanto isso pode dinamitar o Bahia. Rogério Ceni chegou a falar do pior momento que ele atravessa no clube. E a gente não tinha sensação até 48 horas atrás disso. Mesmo, veja, se celebrar uma classificação para Libertadores, para voar com 2 jogos, assim, é dureza. E como você pontuou aqui, sendo favorito. Muito. Muito favorito no confronto, mas não por capacidade técnica, tudo, mas por tabela, por vantagem que tinha. O Bahia era favorito para vir para a fase direta da fase de grupos. Quando o Fortaleza caiu na pré, o Fortaleza jogou 3 vezes a Libertadores, sim. 2 foi para as oitavas e uma caiu na pré. A pré do Fortaleza, a terceira fase, ou seja, foi o segundo mata-mata, ainda foi com o Cerro Porteño. Sim. Pô, jogou 4 jogos, jogo contra o Cerro Porteño era duríssimo. O do Bahia fica a impressão de... A do Bahia é o seguinte, meu irmão. O cara do Bahia é assim, meu irmão. Que desperdício foi esse que a gente fez assim? A troco de quê? Por que danado? A gente se classificou para Libertadores, para cair. E a do Fortaleza terminou no Vista Sul-Americana, né? É que ainda vai, porque aquela vaga, ela vira... Quando você cai na terceira, você vai pra Sul-Americana. Tipo, o cara do Bahia disse, meu irmão, como é que uma passagem, como é que a classificação Libertadores termina? Assim, né, que não, você foi muito preciso, porque quando você cita o texto de Cássio Cardoso, isso é perfeito. Eu até participei, eu não sou torcedor do Bahia, mas em programas que a gente fez, debatendo o quanto esse caminho atrapalhava no grupo, porque, de novo, o Bahia, quando chegasse na fase de grupo, ia ter aquela sequência de 2 jogos fora. Tava protocolado. Protocolar, porque a tabela foi boa, né? O O'Higgins era um time que não colocava... Não estava lotadaço o estádio. Não colocava um perfil ótimo para você enfrentar nesse tipo de fase. O torcedor tem vindo até bem, 1.000 pessoas, né? Um perfil ótimo para enfrentar. Em relação a sorteio, foi tudo ok. Mas, enfim, o Bahia vai... Que ano passado foi uma pauta de excesso de jogos, esse ano já está sendo uma pauta, até vi em alguns programas nacionais, de mínimo de jogos. Tá? O Bahia, se ganhar tudo a partir de agora, campeão da Copa do Brasil, fará 48 jogos no ano. Né? Ainda terá mais 48. Se ganhar tudo. A partir de agora, Bahia e Vitória jogam a mesma quantidade de jogos. Eles têm os dois estão na semifinal do Baiano, os dois começam na quinta fase da o Vitória joga a Copa do Nordeste. Não, o Vitória tem mais jogos que o Bahia. Pronto, aí, arrumasse aí. O Vitória tem a Copa do Nordeste. Que agora que o Vitória sair, logo agora que eu vou jogar a Copa do Nordeste, eu podia estar remando sozinho aqui. E aí, então é isso, tá? O Bahia fica congelado, pelo menos a rodada ajudou de alguma forma, manteve ali, tá na 4ª colocação, tá no G4. Perdeu uma... Só nessa curiosidade, Bahia e Vitória, cada um perdeu uma posição. O Bahia caiu de 3º para 4º e o Vitória de 14º para 15º. Dentro do G4, tá? Sem jogar. E quando volta contra o Vitória. Detalhe, sem jogar no jogo dentro de casa, só para faltou dizer contra a Chape. Falei Bahia, aqui na tela. Bahia... É porque eu tô com... Veja, o dia que eu tô aqui... Bahia e Chapecoense era um jogo até acessível, inclusive. Mas a gente sempre brinca isso, né? Como isso acontece no futebol.
2 jogos, você tem 2 jogos em competições distintas, eles se colam, né? Bahia e Vitória, ao que tudo indica, né? Da final do Baiano. Que nem Bahia, Botafogo e Flamengo. Se enfrentaram agora, vão enfrentar o brasileiro. Bahia e Vitória, ao que tudo indica, um precisa vencer a Juazeirense, outro precisa vencer a Mas Jacuipense. são bem favoritos, né? E 3 dias depois se enfrentam novamente. Bem interessante aí, até para ver se é força máxima nos dois, como é que cada um reage. Veja, o do estadual é um jogo valendo o título, assim. E a temporada ficou levinha, né? De desgaste físico. Não, tipo, no Bavi não se permite. Sobre essa loja, será que vai ter torcida única? Vai ter um rebuliço danado. E se a gente até debateu sobre torcida única? E se não tiver torcida única, como é que vai dizer que o segundo não vai ter? Pauta. Não sei como é que não tá tão forte a pauta lá hoje, já pensando nos 2 jogos, né? Em Salvador. Vamos seguir com esse raio-x, porque ainda tem Neymar, tá? A gente não esqueceu do Neymar, não. Cássio, e esse Z4, Cássio? Atlético Mineiro, Inter, Cruzeiro e Vasco, e todo mundo jogou, viu? Ninguém tá aqui por jogos a menos, não. O Inter, o Atlético, melhor dizendo, vai ter um novo treinador. Tirou o treinador do meu Estudiantes de La Plata, Eduardo Domingues, que ganhou 5 títulos no Estudiantes. Só é o segundo treinador com mais títulos da história do Estudiantes. Ele só perde o dos anos 60, que ganhou a Libertadores, ganhou a Argentina, ganhou a Interamericana, ganhou o Mundial. Ele ganhou lá um campeonato argentino, uma Copa da Liga Argentina, uma Copa Argentina e 2 títulos do Troféu de Campeões, que é uma das Supercopas que existe na Argentina. Então, assim, de técnico, o Atlético foi muito bem. Esse cara, Fred, ele foi meia do Huracan que veio enfrentar o Sport, daquela Sul-Americana de 2015. Curioso, ele virou treinador depois, aí fez muito sucesso no Estudiantes de La Plata. Estudiante que virou fonte de muitos jogadores, detalhe. Sim. Vendeu um lateral pro Bahia, vendeu um lateral pro Fortaleza, que já votou, vendeu o atacante pro Atlético Paranaense, mas não passou no exame médico, foi CETREC, já, assim, a galera virou Tem sido fonte. assim o futebol argentino, né? Não, mas é porque o Estudiantes especificamente... Se não é Boca ou River, que tem um enorme destaque, e esses times ainda conseguem se proteger mais em relação ao mercado brasileiro, os outros têm qualquer destaque, eles são... Mas nesse detalhe, é o atual campeão argentino e nesse momento lidera o campeonato argentino. Ele ganhou clausura e agora a apertura, que já tá na 7ª rodada, tem 4 vitórias e 3 empates, tá invicto. Enfim, acho que o Atlético Mineiro, nessa lógica, ele tirou o Sampaoli assim, meu irmão. Tomara que demorem a apostar de novo nele. Mas acho que dessa vez apostou bem. Agora vai ter que ter paciência com o Eduardo Domingues. O Estudiantes, ele é um time cooperaço, mas não é um time bailarino, não, nada do tipo, não. O Internacional é difícil de avaliar demais, né, Fred? Porque, assim, meu irmão, você olha o time tem qualidade, mas realmente não encaixa, parece... Falta 10 centavos de tesão de futebol. O Cruzeiro é um problema aí com o Tite, viu? Inclusive, desses nomes aqui, se preocupe não, se pode ser o próximo. E o Vasco, meu irmão, já dizia... Pochá avisou. Pochá foi impressionante. Pochá avisou. Cássio, no programa passado a gente trouxe aquela tela ali, no canto, tá um pouquinho acima de você. No programa passado a gente trouxe a primeira demissão do campeonato, que tinha sido Sampaoli, e colocamos 3 possibilidades de próxima vítima. Tite, que vai sobrevivendo pelo estadual. Vojvoda, que vai sobrevivendo pelo brasileiro por conta do 2-1 dessa rodada, porque no estadual o Santos consegue se classificar, parecia que não conseguiria, mas cai nas quartas de final, perdendo para o Novo Horizontino. Detalhe, eu achei que o Vojvoda poderia ir ali, viu? Hoje? Não, quando perdeu no Novo Horizontino. Eu achei que ele ali já balançou. Hoje ele vence o jogo. E aí, o estadual derrubou Diniz. Não foi a derrota para o Santos nessa rodada. Aqui já foi a primeira partida pós-Diniz. E detalhe sobre Pochá. O telefone que toca é o mesmo que Pochá liga, o de Renato Gaúcho. Aí ele chega a ligar para Renato. Chega naquele vídeo, ele, Renato. Ele liga para Renato. Ele tem os vídeos ligando para Renato, né? Não é exatamente aquilo, porque ele agora tá gravando esquete do Vasco todo dia. Então, sempre que ele criticava Diniz, e Renato nunca atendia ele, né? Ele, Renato, pô. É outro assunto.
Tu estaria disponível lá para abril? Aí agora tem que ser mais cedo, né? Então, esse é o Z4. É claro que esse Z4 chama atenção, mas obviamente tem muita água para rolar. E a gente tem visto times que demonstram dificuldades em vários pontos específicos do campeonato. A gente vai ainda para uma tela da região intermediária, onde está, por exemplo, o Vitória, o Remo, o próprio Curitiba, que com aquele problema em casa, você não vai viver de ponto fora, então você é um candidato ao rebaixamento em potencial. Mas eu fiz questão de fazer aquele bom e velho levantamento que a gente traz sobre o Vasco, Cássio. Porque, queira ou não, largar com um ponto em 4 jogos. Vamos olhar quantos caíram, porque o último time que eu lembro que largou com um ponto em 4 jogos fez 17 pontos ano passado. Tá sofrendo até hoje, viu? 27 times já protagonizaram essa façanha de um ponto em 4 jogos. 14 caíram. 52%, tá? Então, já fica o alerta aí que o Vasco já está numa área em que 52% não conseguiram buscar, tá? Aí, obviamente, você olha se o copo é metade cheio ou metade vazio. Para um time como o Vasco, eu acho que é metade vazio, porque, queira ou não, já vai pelo menos ficando a sensação que é outro campeonato jogando para não cair. Porque mesmo que não caia, é de novo mais um ano em que você está completamente distante dos protagonistas do seu próprio estado. Ah, porque o Flamengo é super poderoso, sim, mas o Fluminense não é. O Fluminense é acessível. Não tem uma realidade mágica. O Fluminense, inclusive, toma do Vasco a condição de segundo clube do estado, né? Então, esse Z4 chama atenção, mas, obviamente, a fotografia é muito do comecinho do campeonato. Aqui, como eu prometi, a região intermediária, que vai do Fluminense, né, ao Remo. Remo, Cássio, vale a gente citar, né? Tá Campeonato de boa decente. Tá, competitividade, né? tá lutando. Aí essa É, vitória tá demorando pra chegar, mas tá fazendo. Veja, tem uma derrota em 4 rodadas. isso. Assim, pensa assim, não ganhou de ninguém, mas assim, só perdeu um jogo também. E o primeiro. Né? Depois empata com a Chape, Detalhe, deixou, empata com o Mirassol, tá? deixou de somar 4 pontos aí por um detalhe, que é um Sim. cede o empate com o Mirassol no fim e cede o empate para o Atlético Mineiro no fim. Agora, perdeu do Vitória, né? Ele larga perdendo pro Vitória Um atropelo, né? no Barradão. Aí depois empata com o Detalhe, Mirassol em casa. aquela derrota pro Vitória deixou a imagem muito pior do que esses Isso. pontos que ele fez. Exatamente. Porque um jogo maluco contra o Atlético Mineiro e agora esse modorrento Inter, o Remo enfrentou de igual para igual. Faz um campeonato de muita competitividade. Agora, já dá para sentir que isso aqui, obviamente, é título e que isso aqui também é teto. Né? Vai ser nessa faixa. A gente não vai esperar que o Remo faça um super campeonato. Isso também acho que a gente já começa a entender que não será. Não vem o novo Mirassol, porque todo mundo agora fica com o sonho de ser um novo Mirassol. Não parece vir o novo Mirassol. O Vitória, a gente tem que esperar, ficou com um jogo a menos, né? Volta contra o Bahia. É um time que demonstra problemas também, tá? Na temporada. É um candidato potencial ao rebaixamento. Santos, a gente já falou. Eu acho que o Santos não é o time para ser rebaixado. Muito investimento, bons jogadores, bom treinador. Uma hora vai. Tá? Botafogo é bom ter um certo cuidado, mas jogo a menos também. E aqui a Chape, que é uma super candidata ao rebaixamento, não jogou nessa rodada, mas faz um bom campeonato até aqui, faz um bom catarinense também, está na final favorita absoluta. E lá, a ao mesma título. lógica que a gente estava falando no começo. Um time que não é campeão há 6 anos, a Chapecoense, vai enfrentar o Barra. Não vai pensar assim, caramba, meu amigo, essas 2 semanas aqui é o catarinense, é a prioridade. Tipo, não é um título que tá ali, todo ano ganha, não. Tipo, há 6 anos que não vem. Tem 7 na história inteira. A gente não tá falando de um time que tem 30 campeonatos, assim, é mais um, não. Que ganha de vez em quando. E agora, Cássio, chegou a hora. Neymar. 106 dias, 105 dias
para a Copa do Mundo começar. Você bota aí mais uns 2 diazinhos para a estreia do Brasil. Convocação dia 16 de março. E jogos de altíssimo nível. O Brasil vai fazer 2 partidas nos Estados Unidos, já no palco da Copa do Mundo, contra Croácia e França, testes de alto nível. 2 seleções europeias. E também tem o Egito, né? O Egito, eu acho que já é quando... Já é Na reta final. Na reta final, mas para essa convocação de agora. 2 gols. No jogo passado, ele retorna, né, de lesão na partida contra o Novo Horizontino. E o Santos é eliminado do Campeonato Paulista. Ele, inclusive, falha. Ele perde a bola do primeiro gol do Novo Horizontino. Não sei se você viu, ele postou um relatório físico nas redes sociais. Não sei se você chegou a ver, Cássio. Ele deu um print. A turma até brincou. Pô, o Gabigol deve estar chateado, porque o Gabigol estava mal no ranking. Eu vi essa lascada do Gabigol ali, não foi? Ele postou um print ali mostrando o quanto o desempenho físico dele tinha sido bom naquele jogo contra o Novo Horizontino. Mas futebolzinho. Chegou a Série A contra o Santos. Contra o Vasco. Neymar foi Neymar. Eu sei que você nós não temos nem idade para sermos Neymazetes, mas nós temos uma certa simpatia. Talvez não pela figura em si, mas pela ideia de que com 26 jogadores numa convocação final para a Copa do Mundo, cabe, né? Cabe. É como você falou, não temos simpatia, não. Uma série de fatores, não precisa nem entrar nisso, não. O cara vive do jeito que ele quiser e tal, e segue o jogo. Mas nem é só de questões extracampo, assim. Hoje mesmo, o cara fez 2 gols, voou, e quando você coloca o nome dele e tal, caindo, nas redes sociais para buscar fotos, meu irmão, é 300 memes, pior ator, troféu framboesa, né? Enfim, simulando uma agressão. Deixa isso de lado, que realmente senão a pauta vai... Veja, a convocação em algum momento, o número de jogadores convocados foi aumentando. Se não me engano, era 18, aí depois daqui a pouco 22, daqui a pouco tem o terceiro goleiro, 23. Porque 22 justamente significa que se você levasse o terceiro goleiro, você não tinha o time completo, né? 2 times, aí alguém pensou, tem que ter 2 times mais o terceiro goleiro e tal. Aí veio a pandemia, que mudou até a regra naquele momento das 5 substituições e nunca teve ré, né? Aquilo acabou sendo aprovado para todo sempre lá, 5 substituições. Apesar da ótima solução das 3 paradas, né? Ou seja, você pode mudar 5 desde que seja em até 3 paradas. E isso para a Copa do Mundo de 22, que ainda tinha... A pandemia estava muito próxima ali ainda, aí aumentou o número de convocações para 26, justamente porque se você perdesse algum jogador por Covid, por vetado, você teria um número maior. E aparentemente ficou essa quantidade de convocados. E com essa quantidade de convocados, eu brinco o seguinte, que dá pra você ter o special team agora, tipo o NFL, porra. Irmão, você fechou um time 11, mais um time 22. O terceiro goleiro, 23. Sobram 3 nomes pra você escolher o perfil que você quiser, pô. Veja, todas as posições, do 1 ao 11, você já tem um reserva imediato. Você já tem um terceiro goleiro e você bota 3 posições. Dessas 3 posições... todas de linha, porque o terceiro goleiro já tá ali. O terceiro goleiro, por exemplo, pra mim tem que ser um pegador de pênalti, meu irmão. Não quer dizer que seja algo, não. 100% dessa linha. Meu irmão, o segundo goleiro reserva de linha, reserva de jogo e tal. O terceiro tem que ser, meu irmão, sabe fazer o quê da Quem é o melhor pegador de pênalti do país? Meu irmão, se for Fábio, com 50 anos vai ser Fábio. Se for Hugo Souza, vai ser Hugo Souza. Perfeito, Cássio. Colocaria dessa forma. Pra usar que nem a Holanda usou na Fonte Nova, com o Cru, tirou o Cru pra colocar aquela história, né? Mas sobre os 3 de Lille, o Special Team que eu tô brincando, pode ser, meu irmão, um cara, um jogador com muita experiência pra tranquilizar um jogo se tiver muito nervoso. Ó, meu irmão, não vai entrar pra decidir, não. Tu vai entrar pra acalmar o time, pra pegar a bola, segurar, um cara que prende bem a bola, que abre espaço e tal. Um jogador extremamente habilidoso pra quebrar uma linha, ó, meu irmão. Ó, o cara não é muito bom na parte coletiva, mas o cara dribla absolutamente qualquer um. E a gente tá precisando de um jogador pra chegar, pra conseguir levar a linha de fundo, porque aquela defesa tá muito bem montada. Quebra linhas, né? Ou
Um talento, pimentinha. ou um pimentinha, ou um talento desse nível aqui, meu irmão. Que se tiver uma bola, ó, meu irmão, ó, não vai correr pra ninguém, mas ó, se tiver falta vai bater bem, se tiver escanteio vai bater bem, se tiver pênalti dessa vez, cobra, porque o Brasil foi pros pênaltis contra a Croácia. E assim, meu irmão, que tenha sido a última vez com essa lógica do melhor batedor bate o quinto, né? O melhor batedor bate o primeiro, porra. Isso. Irmão, pênalti tem que ser assim. Do melhor até o pior vai batendo, meu irmão. Você Claro. o melhor vai batendo, você vai excluir. Meu irmão, é uma falta. O Brasil foi eliminado sem que Neymar tivesse batido. Eu nunca me conformei com isso. Eu achei uma burrice assim. Não poderiam ter mudado nada, mas o cara que não perde pênalti, não bateu pênalti. Mas enfim, mas vai ter um Neymar pra isso aí. Aí eu já vi, porque obviamente tá todo mundo debatendo isso, eu já vi também debate dentro da seguinte lógica. Ele aceitaria ser reserva? Eu ponderaria muito isso. Pronto. Essa é a pergunta que eu faria pra você na sequência. Pra mim, primeiro ponto, pra gente poder avançar junto, Cássio. Primeiro ponto. Ele precisava ficar em pé. E quando eu tô falando ficar em pé aqui, nem tô falando dos memes dele rolar. Mas jogou 90 minutos. Né? Isso. Ele precisa ser um atleta. E eu não vou ficar aqui. E não é um jogo só que eu não vou responde ficar isso. aqui. Não é Vasco e Santos que responde isso. Como valorizando, por exemplo, aquela informação de bastidores que alguém postou que a CBF ficou muito feliz por Neymar não ter ido brincar o carnaval. Pelo amor de Deus. Né? Isso aí não é ponto. Não ganhou um ponto, não. Isso aí ele sai do -3. Tá? Então, o primeiro ponto ele precisa ficar em pé. Se mostrar um jogador saudável. Jogar essa partida, jogar a próxima, jogar mais uma, jogar na sequência. E detalhe, Cássio. Jogar 90 minutos, ótimo. Mas se chegar a uma conclusão de que, na verdade, para ele voar, são 60 minutos. Tem problema não. Porque o Ancelotti vai pegar assim e vai dizer, ó, pra eu ter um Neymar na Copa... Não, mas eu tô considerando, a forma como eu tô convocando Neymar para ser reserva. Exatamente, eu tô entendendo, eu vou chegar nesse ponto. Ancelotti vai dizer assim, ó, esse cara aqui, pra 30, tu pode ter ele 100%. Pra 60, tu tem ele 85%. Pro jogo todo, tu tem ele 60%. Ancelotti vai pegar e vai dizer aqui, ó, vou trazer Neymar como um especialista. E você definiu muito bem, Cássio. Eu realmente penso o seguinte, o Brasil está numa fatídica quarta de final contra uma seleção europeia, que é onde o Brasil tem caído nas últimas Copas. E nessa Copa, a quarta de final é uma fase a mais, inclusive, e o Brasil pode até ter risco de duelos duríssimos antes. Mas o Brasil está perdendo o jogo, Cássio. 15 do segundo tempo. Você vai começar a colocar o time para frente. Continuaria colocando as peças principais, nas quais o Neymar não tá. Neymar, para mim, é especial time. Eu sei, então, mas esse é o exemplo que eu tô dando. Você tá perdendo o jogo, falta 20 minutos, 25. É porque você falou 15, 20 é mais para frente. Né? Eu prefiro Neymar do que um Luiz Henrique, por exemplo, que vem sendo convocado regularmente. Eu não sei se vai pra Copa, acho até que é um nome que não vai pra Copa. Matheus Cunha, sei lá, aqui não falta nome. Mas que Matheus Cunha... porque são características... exatamente. Não, porque são características diferentes. A de Isso. Neymar ninguém tem, não. Assim, veja, repito, a minha convocação dele não era... Claro, se lá... É porque isso provavelmente não vai acontecer. Se lá ele destrói na parte física e técnica, ganha titularidade, só que aí é o mundo perfeito que todo mundo gostaria. Não tá se desenhando esse mundo perfeito. Então, dentro de um cenário que eu considero mais real, é o seguinte, ó, ele não vai aguentar, ou ele não vai conseguir chegar no nível que a seleção brasileira precisa para ser titular. Mas ele talvez consiga chegar numa faixa de tempo que o deixaria como um jogador útil. E dentro dessa faixa de tempo, pela qualidade técnica que ele tem, certamente ele seria um jogador útil. Agora, até chegar, porque tu estava colocando as perguntas, eu queria responder uma outra primeiro, que era o seguinte. Antes disso tudo, antes de colocar a CBF, colocar toda essa comissão, meu irmão, será que ele ajuda pra gente dos 25 do segundo tempo pra frente, ou um segundo tempo inteiro, ou uma prorrogação inteira, ou entrar no finalzinho pra bater pênalti? Antes disso tudo, e aí talvez seja a parte mais difícil, em que momento se conversaria com o Neymar pra dizer, Neymar, joga real. Eu sei que você encara como sua última Copa, ou possivelmente a sua última Copa, mas o momento atual, não sei nem se você, como é que você, de repente você pode estar numa fase até melhor em 2030, vai saber, se com 38 anos o cara tá voando aí, vai saber. Mas em 2026 você não tá voando. Na Copa, na minha Copa,
você não vai ser titular. Eu não consigo enxergar nem se você melhorar muito. Eu vejo vo- como. Você, Eu não você... vejo como. Não, isso é você conversa já com Sim, ele. sim. Por quê? Aí deixa eu jogar uma real, meu irmão. Se levar pro grupo. Se lá dele perder o grupo, meu irmão, aí assim, negócio de jogar uma real. Eu tiro do grupo. Em algum momento, tirar do grupo, nem que seja uma declaração pública. Ó, tava tudo certo, a gente trouxe o jogador, mas aqui realmente ele é um jogador muito difícil e não tem a menor condição de trabalhar. E assim, dá uma escancarada assim, uma esposa, né? Isso. Mas não precisa chegar tanto, não. Eu tô dizendo assim, ó, a gente vai conseguir se controlar aqui, porque numa dessa, mesmo com toda essa questão do menino Ney, não sei o quê, desse lado dele, eu acho. É um achômetro miserável. Posso estar dando um crédito que talvez ele não mereça. Mas que talvez ele aceite. Eu acho que ele aceita, Cássio. E não é aceitar para se fazer de besta lá dentro e lá dentro dar Eu o também acho que, drible eu e acho que ele virar. aceita de Sabe, meu irmão? verdade. Aceitar. Veja, aí numa dessa. Pra ver. Cristiano Ronaldo aceitou. Sim, exatamente isso. É exatamente Cristiano, isso. detalhe, aceitou e continua sendo campeão de Portugal. E vai de novo. Detalhe, ele vai de novo por esse motivo. Sabe por que ele vai de novo por esse motivo? Porque dessa altura, se o cara deixar. Em algum momento era um problema botar Cristiano Ronaldo no banco. Nesse momento, não só ele parece entender, como os jogadores continuam achando ele o tanto que ele é, como os outros jogadores da seleção brasileira. Todo mundo acha Vinícius Júnior, que é o que recebeu o prêmio de Best, e acha Neymar melhor do que ele, se brincar. Sim. E todos os outros de Portugal continuam, mesmo os caras sendo de PSG, campeão europeu, mas os caras continuam olhando Cristiano Ronaldo como Cristiano Ronaldo de sempre. Mas entende, ó, o cara tá ali, mas se a gente precisar da gente, o cara não vai fazer caldeirão, o cara, se precisar da gente no banco, na final da Nations League, Sim. tava ali no banco, meu irmão, como se fosse auxiliar. Messi talvez tenha esse papel na Argentina. Talvez Detalhe, tenha. Messi que não ia jogar essa Copa, mas de repente já disse, ó, eu posso jogar essa Copa, talvez sendo dessa forma, sendo titular em alguns jogos, mas se não for também não vai ter melindre não, meu irmão, né? Messi tá no banco não é um problema. Por que Neymar não pode fazer isso? Veja, não é o Neymar de 22 ou 18 não, aí não faria o menor sentido, mas o Neymar de 26, talvez ele só consiga se encaixar na seleção brasileira dessa forma. E se ele entender que talvez seja a última oportunidade dele, e que numa seleção com 26 nomes, na qualidade técnica, é óbvio que tem espaço para ele. Assim, muita gente não levaria. Eu levaria, quando eu falo de special team, do jeito que a gente já falou aqui. É 15 minutos, 20 minutos, ia dizer, Neymar, tu pode até virar titular, mas tu vai virar titular, meu irmão, tu vai ter que fazer assim, vai ter que virar um fenômeno dentro. Se você Só teria vaga como titular. Se você continuar sendo o jogador que você está sendo agora, você vai ser útil para mim, mas você não vai ser meu titular. O que é que você tem a me dizer? É isso. Problema nenhum. Acho que se resolvia. Neymar pode jogar pelo meio, que é onde tem uma margem, até para ele jogar. Pode ser travante, pô. Bota o cara isso que eu ia dizer. Ele pode jogar pelo meio, que é onde até tem uma margem para ele jogar. Não vou dizer de titular, mas jogar mais tempo, porque Paquetá é menos jogador que Neymar. Mas a intensidade é diferente, pô. Mas também não tá voando. Mas veja. Passou um ano parado. Veja. É um jogador que precisa de uma recuperação. Olha, até a Copa, quem vai chegar com mais intensidade na Copa vai ser Paquetá, se for o caso. Não, fisicamente, sem dúvida. Isso mas, conta, pô. Claro. Ou como centroavante. Mas aí você tem, por exemplo, Matheus Cunha, que tá fazendo um grande campeonato. Né? Uma grande temporada pelo United. Então, Cássio, eu sou da mesma linha que você, então não tenho nem como acrescentar e esticar esse debate, porque os seus argumentos são os mesmos que eu usaria, tá? Minha única preocupação é ele se tornar um problema, mas acho que de coração... Se ele se tornar um problema, ele se queima pra sempre. Isso, eu acho que de coração ele vai aceitar. Talvez lá ele não consiga se controlar, mas eu acho que de coração ele vai tentar ao máximo... Por que não se controlar? Não sei, porque Neymar, Cássio, é aquele cara que... Os relatos que chegam é que todo mundo gosta dele, é que ele nunca é um problema nos grupos. Mas aí chega aquele vídeo, ele chega no vestiário do Santos com som alto, não fala com ninguém, aí chuta água, quando é substituído, a água bate no companheiro. Neymar erra muito. E às vezes ele erra por destempero. Não é que ele... Eu não acho que Neymar é um cara perverso, Neymar é um cara mau. Pelo contrário, os relatos são de que todo mundo que joga uma Copa com Neymar,
Todo mundo que volta dizendo que ele trabalha muito bem, que é importante. Então, assim, eu acho que quando essa conversa acontecer, porque essa conversa vai precisar acontecer, ele não vai sair de nunca convocado por Ancelotti para titular. Então, descarte isso. Vinícius Júnior decidindo o jogo das Champions, tá? Rafinha voando. O Brasil conseguiu maturar sua geração. O Brasil ganhou nesse último ano e era fundamental. Eu falei isso quando o Brasil foi eliminado da Copa América. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro onde eu estava no vídeo que a gente gravou. O Brasil só tem uma chance na Copa do Mundo, que é uma evolução de jogadores que não eram protagonistas, como o Rafinha, se tornarem, em 1 ano e meio, 2 anos, grandes protagonistas do futebol mundial. Aconteceu. O Brasil criou maturou mais rápido a sua geração. O Brasil não está entre as 3, 4 melhores seleções do mundo, mas também não é a 10ª. E se você é a 5ª ou a 6ª, você enfrenta a 3ª e a 2ª, e num jogo, não é de volta, não é melhor de 3, num jogo você tem condições de ganhar, porque esses caras se enfrentam todo dia e várias vezes são os brasileiros que levam vantagem nos jogos dos clubes. Então, o que precisava acontecer para ter vida sem Neymar, aconteceu. E agora Neymar voltando, a única possibilidade que eu vejo é essa. Então, essa conversa hipotética aqui, ela vai acontecer. Seja Ancelotti, seja chefe de delegação, seja diretor de comunicação, seja presidente, seja quem for, essa conversa vai acontecer com o Neymar. E eu acho que de coração ele vai dizer: meu irmão, podem contar comigo, eu vou ser uma referência ali dentro, vou carregar água, vou carregar colete, vou fazer o que precisar. Eu quero ajudar. Talvez lá o Brasil esteja perdendo um jogo, ele rasga o colete, joga o colete fora no banco de reservas, fique com cara emburrada. O Brasil empatar um jogo na primeira fase, ele não ter entrado, ele deu entrevista. Pode acontecer, ele pode não se controlar. Mas é humano também. Mas ao mesmo tempo, os outros vão se controlar. Tipo, é humano, mas os outros conseguem. Isso, então, esse é o problema. Por isso que esse. É humano, mas assim, mas se Luiz Henrique fizer isso, todo mundo vai achar estranho. Se Paquetá fizer isso, todo mundo vai achar estranho. Se Vinícius Júnior fizer isso, porra. Por isso que é um tema tão delicado ainda. Porque se ele tivesse o comportamento de Cristiano Ronaldo, não era debate. Bastava ele ficar em pé. Aí era a primeira frase que eu usei. Aí bastava ficar em pé. Cristiano Ronaldo, a gente não sabe nem o que tá fazendo nesse momento. Gol. Quando chegar, vai dizer assim, tu tá vendo revolta um dia desse? A última notícia que eu li é que não tava fazendo uma revolução lá, não queria entrar em campo, se ele esqueci até o motivo. Mas aqui precisa ficar em pé e precisa ter um encaixe de comportamento. Porque aí, Cássio, pode ter o outro lado da moeda, que é divisão de responsabilidade. Talvez com o Neymar lá, fique mais leve para Vini Júnior, fique mais leve para Rafinha, porque Vini Júnior, com o peso e a responsabilidade de ser o cara do Brasil, o que é que ele fez na Copa América? Naufragou na Copa América. Então, tira de Vini Júnior esse peso. Quando chegar no estádio, a câmera vai em Neymar, a entrevista é em Neymar. Você vai tirando peso. Porque aí Vini Júnior, ele pode ser mais próximo do que ele é no Real Madrid. Peça importante, time de protagonistas, mas não o protagonista. Pode ser isso no Brasil, se ele dividir com o Rafinha, se ele dividir com outros jogadores. E repito, o Brasil conseguiu dar uma qualificada em 1 ano e meio dos jogadores que já tinha. Esse ganho aí, a gente vai... Veja só, o Brasil, ele tem algumas chances da Copa do Mundo, mas ela vai se fazer na própria Copa. Até a Copa, o Brasil é sexta força, sétima, quinta. Como foi outras oportunidades. Não tem como a gente comparar o Brasil hoje, Cássio, com França, com Espanha, tá? Com a Argentina. Futebol dinâmico. E aí, Copa do Mundo, mais ainda. Veja só, eu vou ver a Copa com certo otimismo, tá? Então, queria deixar registrado aqui que eu não vou ver nesse miserê, não. Vou olhar achando que dá. Viu? Eu acho, inclusive, a gente estava até conversando em off, eu acho que vai ser a Copa do Mundo de maior intensidade de cobertura e consumo no Brasil desde a época de ouro ali da seleção brasileira, entre o fim dos anos 90 e início dos anos 2000, tá?
Deixa eu fazer então, Cássio, 2 convites aqui no final desse vídeo sobre conteúdos, sobre vídeos. Próximo raio-x da Série A, só lá pro dia 11 de março, né? Acho que a rodada é dia 10, 11 de março. Então, daqui a 2 semanas, volta o raio-x da Série A com a 5ª rodada. E nessa mesma semana, Cássio, a gente vai trazer um programa de uma prévia da convocação de Ancelotti para os amistosos. A convocação é no dia 16, a gente vai fazer ao vivo aqui a convocação. Mas antes da convocação, a gente está devendo esse programa desde o final de 2025, a gente não fez. A gente prometeu que ia colocar todos os jogadores já convocados na temporada passada, colocar na mesa, discutir onde existe vaga aberta, onde não existe. Porque aqui a gente fez um debate por cima. A gente não colocou na pontinha do lápis quem tá ficando de fora. A gente vai fazer um programa com mais conteúdo, com mais responsabilidade. Dizer, ó, Neymar tá entrando, tá. Vai tirar aqui ou aqui? Vai dar chance a esse ou aquele? Então a gente vai trazer todo o mapa da convocação, todo mundo que Ancelotti convocou até aqui, tá? Depois a gente vai, desses que convocou, quem é certeza? Vamos distribuir as certezas e vamos ranquear quem a gente acha que ainda tem chance de ir para a Copa do Mundo. Neymar certamente será pauta nesse vídeo. Então, tanto para o raio-x da Série A como para a convocação da seleção brasileira, a gente se reencontra daqui a uns 10 não, daqui a uns 15 dias, tá? 12, 13 dias. Antes disso, a gente vai ter 100 dias para a Copa do Mundo, na próxima quarta-feira. A gente deve trazer algum conteúdo também especial. Fique atento, você que gosta de Copa do Mundo, a nossa série O Mundo da Copa volta justamente quando a contagem de 100 dias for iniciada. A nossa série está parada, a gente fez um grande trailer em 2025 e ela volta com tudo a partir da marca de 100 dias para a Copa do Mundo. Eu tô aqui me despedindo e jogando tudo para daqui a 2 semanas. Não acho que a gente vai tirar férias não, tá? Até lá tem vídeo, live, estaduais, tá? Pegando fogo aí nas suas retas finais, Copa do Brasil, tudo que for acontecendo, mercado reaquecendo, porque com o fim dos estaduais E até as contratações vão e vêm, com a janelinha a janela que esticou, então dos tem estaduais. muito conteúdo aí pela frente. Então essas 2 semanas elas serão tão intensas quanto tem sido todos os dias, desde a reta final de 2025, quando a gente veio aqui para o estúdio e mudou um pouco a nossa linha de produção. Agradeço a cada um de vocês que atravessou mais esse vídeo com a gente. Fim de mais um raio-x da Série A. Missão cumprida, tá? Promessa atualizada, rodada 4 resolvida. 3 joguinhos adiados, quando eles forem acontecendo, a gente vai fazendo a atualização. Eu me chamo Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui do estúdio é de João Trigueiro e a edição é de Márcio Souza. Nós somos um pequeno pedaço de um grupo de comunicação independente chamado 45 Minutos. Estamos na estrada desde 2014, começamos com uma faixa de áudio num site chamado SoundCloud, que dependendo da idade você nem conhece, nem nunca utilizou. Mas se você for um pouquinho mais velho, sabe do que a gente está falando. Era a única forma de nos ouvir, a gente jogava o link, você clicava. Depois veio a onda dos podcasts, as plataformas, Spotify. A popularização foi acontecendo. A gente demorou a vir aqui para o YouTube, mas aqui estamos e precisamos da ajuda de vocês mais do que nunca, tá? Para que a gente possa continuar crescendo, para que a gente possa continuar dialogando, chegando em novos públicos, novas cidades, novos estados, novos perfis de interesse nesse tipo de conteúdo cuidadoso que a gente produz para vocês. Como é que você nos ajuda? Primeira forma, básica, curte esse vídeo. Segunda forma, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, espalhe a palavra. Você tem grupos de WhatsApp do seu clube, de sua galera da faculdade, do colégio, turma da rua, turma da pelada. Joga o link, diz, pô, tem uns caras lá no Nordeste que fazem um raio-x legal da Série A. Dê uma chance aos caras, dê moral, o conteúdo é diferente. Faz isso, espalha a palavra, ajuda a gente. Aqui não tem milagre não, aqui não tem empresa por trás, não tem super impulsionamento no YouTube, aqui é boca a boca. Ajuda a gente, multiplica a palavra do 45 minutos. E existe outra forma também direta de você colaborar com a gente, é se tornar membro aqui do canal. A opção está logo embaixo aqui da tela. É uma contribuição financeira, nesse caso, você vai ganhar
vídeos exclusivos. A gente só fez um até hoje, estamos num débito enorme aí desses Vale vídeos. não. Mas nos bastidores aqui, a gente estava conversando sobre isso agora. A partir da semana que vem, prometemos, a gente vai alinhar toda a nossa produção, tá? Vão chegar mais vídeos. Mas, quer saber? O fundamental não é nem a gente devolver em vídeos. É você ajudar mesmo. Dar uma força para que a gente possa ter mais estabilidade financeira, mais previsibilidade, que a gente possa pagar nossas contas, fazer investimentos, ter melhores luzes, câmeras, possibilitar mais saídas do estúdio, viagens, quem sabe. Tá? Então, é importante para a gente essa força. E se você puder dar essa força para a gente, agradecemos muito. Tá? Como sempre, o maior raio-x do Campeonato Brasileiro. Tá? É o maior. É o maior. Isso aí a gente crava Veja, e quem não quiser nem que processa. seja por tempo. Isso. Porque, meu amigo, qualquer programa tem acabado já. Isso é fato. O maior raio-x do Campeonato Brasileiro é um patrocínio da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, a Bet do Brasil, tá? Bet Nacional, patrocinadora master do 45 minutos, há muitas e muitas temporadas. Grande abraço a cada um de vocês, até a próxima. Tchau, tchau.